Olá, leitores do Bahia Notícias. Começamos agora ao vivo, pelo site e pelo Facebook, o BN na tela dessa sexta-feira, dia 20 de julho. E informações obtidas pelo Bahia Notícias apontam que o deputado estadual Targino Machado tinha lotados no seu gabinete ao menos 4 funcionários da clínica Associação Beneficente Luz da Vida. Essa clínica fica em Feira de Santana e foi fechada pela Vigilância Sanitária na última terça-feira porque não tinha alvará de funcionamento. Targino Machado atua nessa clínica como médico, lembrando que ele é deputado estadual, mas também pode continuar praticando a medicina, e atuava lá como médico, junto a esses funcionários que também estão lotados em seu gabinete, e vídeos vazaram nessa semana, vídeos que fazem parte de uma investigação da Polícia Federal, que apontam que Targino Machado supostamente trocaria acesso às cirurgias dos seus pacientes em troca de favores eleitorais. Durante as consultas, Targino dizia que poderia conseguir cirurgias para os pacientes que buscavam ele nessa clínica, desde que eles transferissem os títulos de eleitor deles para a Feira de Santana, que é onde Targino tem sua base eleitoral. Lembrando que para ter acesso às cirurgias do SUS não é necessário apresentar o seu título de eleitor. O título de eleitor não tem absolutamente nada a ver com onde ou como você fará uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. Em nota, o deputado Targino Machado disse que nunca cobrou pelas consultas que realiza e que trabalha como médico por prazer e não pela política. Ele chamou a investigação da polícia como uma missa encomendada e disse que o autor dessa estratégia repugnante não poupa esforços para adotar medidas arbitrárias. Diz ainda que enfrentará o que chama de ataques com a cabeça erguida e com a consciência em paz. Entre esses 4 funcionários que estão lotados no gabinete do deputado estão um cirurgião geral e um médico oftalmologista. Mais detalhes sobre essa investigação você lê aqui no Bahia Notícias. E agora vamos para a política nacional. Hoje começou oficialmente, tanto a nível nacional quanto estadual, o período para as convenções partidárias, que é para a apresentação oficial dos candidatos que vão disputar vagas nas eleições de 2018. O primeiro candidato à presidência da República que se apresentou oficialmente como candidato foi Ciro Gomes, do PDT. Já o PSC apresentou o ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. E hoje, às 7 horas da noite, Vera Lúcia será oficialmente apresentada como candidata à presidência da República pelo PSTU. Nesse fim de semana, também fazem suas convenções partidárias o PMN, PSOL, Avante e PSL. Lembrando que o PSL é o partido do deputado federal Jair Bolsonaro, que é um dos líderes das últimas pesquisas eleitorais. E um candidato que só vai fazer sua convenção partidária na próxima semana, no dia 4 de agosto, é Geraldo Alckmin, do PSDB. Mas a gente está trazendo ele por um motivo importante. Dentro das alianças para a formação das chapas para as eleições desse ano, que ainda estão aí não muito definidas, Geraldo Alckmin conseguiu um apoio importante do chamado Centrão, que é um bloco partidário liderado por DEM e PP, que decidiram apoiar Alckmin em troca de um poder compartilhado, vamos dizer assim, caso Alckmin seja eleito presidente da República. Como é um bloco que reúne muitos partidos e atualmente tem uma força muito grande nas casas legislativas, eles teriam condições, caso Alckmin seja eleito, de eleger não só o presidente da Câmara dos Deputados, como o presidente do Senado. A ideia das negociações junto desse grupo a Alckmin seria que a presidência da Câmara continuasse com o DEM, que hoje é presidida pelo deputado Rodrigo Maia, que retirou sua candidatura à presidência da República, e a presidência do Senado ficasse com o PP. Uma outra informação, voltando aqui para a Bahia, hoje foi divulgado o resultado da correição no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que foi feita por uma equipe da Corregedoria Geral de Justiça do Trabalho.
De acordo com os dados levantados durante esse estudo, o TRT da Bahia apresentou uma produtividade de 180% em 2018. Isso quer dizer o quê? Que além de julgarem 100% dos processos que foram impetrados esse ano no TRT, eles também conseguiram julgar cerca de 80% dos processos do ano passado. De acordo com o Corregedor-Geral de Justiça, o ministro Lélio Bentes, isso foi possível porque houve uma redução no número de ações impetradas na Justiça do Trabalho aqui na Bahia. Essa redução no estado chegou a 43%. Segundo o ministro, houve essa queda porque, por causa da reforma trabalhista, muita gente ficou com medo de entrar com ações trabalhistas na Justiça. Isso porque, com a mudança proposta pelo Congresso Nacional, aquele trabalhador que, a entrar com ação e perder, ou seja, não tiver seu pleito atendido, tem que pagar não só as despesas processuais, como também os honorários advocatícios do seu patrão, ou seja, eles têm que pagar os advogados da outra parte também. Isso fez com que muita gente ficasse com medo de entrar com ações na Justiça do Trabalho. E, além disso, o ministro também criticou algumas outras mudanças, como a transformação da forma de se lidar com o trabalho intermitente, que é aquele trabalho que você não tem um horário certo todos os dias. Você tem dias, plantões para fazer esse trabalho. Segundo o ministro, essa mudança na legislação sobre o trabalho intermitente foi feita com o argumento de que poderia criar mais vagas de trabalho. Mas num cenário em que 34 milhões de brasileiros ainda não têm emprego, só foram criadas 20 mil vagas novas de emprego desde a mudança da legislação trabalhista no fim do ano passado. Então, segundo ele, isso mostra que esse argumento era frágil e que não necessariamente foi uma boa alternativa para os trabalhadores. E uma última informação dessa sexta-feira, o médico Denis Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, deu uma coletiva hoje, pela primeira vez, depois de ter sido preso na última quinta-feira. Denis é acusado da morte da bancária Lilian Calisto, de 46 anos, que viajou de Cuiabá, onde morava, até o Rio de Janeiro, para fazer um procedimento nos glúteos com o Dr. Bumbum. Denis foi preso ao lado da mãe, Maria de Fátima Furtado, que teria participado na execução desse procedimento. A bancária acabou passando mal e 2 horas depois morreu. A suspeita é que ela tenha tido uma embolia pulmonar como resultado de uma reação à substância que foi injetada em seu bumbum. Na coletiva, Denis disse que a justiça será feita. Abre aspas, foram requisitados todos os exames compatíveis ao risco cirúrgico. O procedimento foi correto, foi lícito. Eu tenho certeza que a minha atuação como médico foi correta. Fecha aspas. Denis não tinha autorização do Conselho Federal de Medicina para atuar como médico no Rio de Janeiro e teve o seu registro como médico cassado, mas ainda pode recorrer da decisão. Então, agora vamos para a última parte do BN na Tela, que é para ler os comentários dos nossos leitores. Priscila vai vir entregar aqui. Muito obrigada, Priscila. Vixe, Priscila, saí do BN na Tela. Aqui, Moacir Silva. É só não votar. Vai chegar um ponto que ninguém vai suportar mais sustentar esses canalhas e aí vamos ver o que vamos fazer. Isso mesmo, a gente não pode continuar reclamando que só tem bandidos na política se a gente continuar votando nessas pessoas que são investigadas. Claro que Targino não foi condenado ainda, mas a gente tem que ficar de olho não só nele, mas em todos aqueles em que a gente vai votar esse ano. O Renato Nascimento acompanhando a gente, o Paulo Souza, leis trabalhistas só Deus. O Brotas Araújo, só para ferrar os pobres. Pois é, tem muita gente que está criticando aí essas mudanças nas leis trabalhistas, porque tem prejudicado os trabalhadores. A Marielze Moraes, votamos só para eleger corruptos. Então a gente tem que mudar nosso perfil e parar de eleger esses corruptos, Marielze. O Paulo Souza, o povo tem que tomar vergonha na cara e todos votar nulo. Votar nulo nem sempre resolve, porque a gente vota nulo, depois os corruptos continuam se elegendo. Nice Flores mandando um olá. Veridiana Oliveira, vamos fazer greve da urna. A Rafa Silva, eita moça linda, muito obrigada, adoro elogios. Sei que esse meu comentário não tem nada a ver aqui, desculpa, realmente não tem muito a ver com o que a gente comentou, mas enfim, né, elogio é melhor do que falar que eu sou feia, né? Vamos lá. Fábio Santana, cada brasileiro tem que fazer a sua parte e votar certo.
Assim se faz democracia e justiça no Brasil. Concordo completamente com o Fábio. E o Raineres, falta a opção. As opções realmente estão muito difíceis, mas a gente tem que continuar batalhando para um futuro melhor para o nosso país. Então o BN na Tela vai ficando por aqui e a gente volta na próxima segunda-feira, sempre às 6 da tarde. Uma boa noite e até segunda-feira.